O Senhor fará o impossível por você. E eu creio que Ele já tem feito tantas vezes nas nossas vidas. Cada um de nós somos marcados por milagres, por coisas impossíveis de Deus. Eu diria para você que entre elas está a salvação das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Hoje é um dia especial e nós queremos saudar as mães que já estão aqui no templo, também as mães que estão via internet. Nós queremos saudar dizendo que vocês são o único instrumento de Deus pelo qual a vida é gerada. Louvado seja o Senhor Jesus. Isso é algo extraordinário, você, mãe, saber que você, no seu corpo, ali Deus gerou vida, e essa vida são os filhos que vocês têm. É um milagre único, exclusivo, através das mães. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você sabe que isso começou porque uma filha, no passado, perdeu a mãe e fez uma campanha para que as mães fossem reconhecidas. E essa mãe, era Ana Jarvis, o nome dela. Isso aconteceu, ela era metodista, também uma mulher de Deus. E isso foi sendo criado um movimento, foi crescendo, chegou ao ponto que, em 9 de maio de 1914, o presidente dos Estados Unidos, Thomas Wilson, decretou então um dia especial para as mães, serem lembradas, serem honradas, embora que a mãe deve ser honrada todos os dias. Começou ali. E aqui no Brasil foi em 1930, com Getúlio Vargas. Também baixou uma lei para que as mães pudessem ter o seu dia, que nós comemoramos no segundo domingo de maio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Veja que quando Deus tem um propósito, alguém Ele levanta, e tudo isso vai fazer diferença na história da humanidade. Amém, queridos? Então, que o Senhor nos abençoe nessa manhã mais uma vez. Eu quero falar um pouquinho aqui sobre as mães. Algumas mães que são um exemplo. O tema dessa manhã é exatamente o que a pastora acabou de cantar. Deus do impossível. Amém? Você quer experimentar ainda mais desse Deus do impossível? Eu quero, cada dia. Peço que você fique em pé, nós vamos ler a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 7. Eu sei que é um dia também paradoxo, porque tem aqueles filhos que têm a sua mãe, então você pode abraçar e se alegrar. E tem os filhos como eu, que a minha mãe já não está mais, está com o Senhor, mas eu agradeço a Deus pela vida dela. Hoje era um dia para os filhos que podem estar fazendo um churrasco nesse horário, era para estar aqui na casa do Senhor. Porque buscai primeiro o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Eu creio que hoje as mães não se importariam de almoçar um pouco mais tarde. É um lamento da minha parte, ver que alguns filhos poderiam estar aqui. Palavra de Deus, capítulo 7, versículo 11. O filho da viúva de Naim. É uma história que já foi pregada muitas vezes, mas Deus tem algo para nós nessa manhã sobre as nossas impossibilidades. Logo depois, o Senhor Jesus foi a uma cidade chamada Naim. E ali, com com os seus discípulos e uma grande multidão, quando chegou perto da porta da cidade, estavam levando um defunto, filho único, de uma mãe que era agora então viúva. E com ela uma grande multidão da cidade que acompanhava. Dá para ver a cena, aquele grupo indo levar o filho dessa mãe, aquela cidade e o povo todo ali reunido em volta, acompanhando.
O Senhor Jesus percebe todas as coisas, e ele, vendo, diz a palavra, o Senhor sentiu grande compaixão por ela e disse: não chores. Chegando-se perto, tocou no esquife, e parando aos que levavam, disse ao jovem: a ti te digo, levanta-te. O defunto assentou-se, começou a falar, e o Senhor Jesus entregou a mãe dele. E todos se apoderou um temor, glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Eu gosto dessa expressão, Deus visitou o seu povo. Deus quer nos visitar nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, louvado seja o teu nome. Nós que estamos aqui reunidos nesse templo, temos experimentado o impossível sobre as nossas vidas. Temos experimentado tantas vezes, Pai. E nesta manhã queremos pedir que o Senhor nos visite com a sua graça, com o seu amor, com a sua bondade. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode sentar-se, querido. Quando você olha a história, meus irmãos, nós vamos perceber grandes milagres. Com licença. Grandes milagres, que são coisas tão extraordinárias que uma pessoa normal, uma pessoa que pensa, que raciocina, ela compreende que isso é Deus. Deus é Deus do impossível sobre todas as situações, sobre o universo, sobre as nações. E para você ter talvez para a gente poder ter uma percepção, uma visão pequena, mas poder entender, Isaías vai falar sobre isso, Isaías 40, versículo 15, que todas as nações são como um pó de areia, como um pequenino. Tamanho é o poder de Deus. Então, quando nós olhamos a palavra de Deus, entendemos que já sobre as nações, sobre toda a ciência, sobre tudo aquilo que nós admiramos, eu, por exemplo, admiro o avião, eu acho uma coisa extraordinária. Aquela ciência que fez tudo isso, que podemos viajar numa coisa tão pesada, no ar, eu admiro construções, fico impressionado de ver, quando olho para esses prédios todos. Tem tantas coisas que nós podemos saber e conhecer, mas tudo isso ainda é muito pouco, diante da grandeza de Deus. Então, a quem nós estamos servindo, meus irmãos? A quem estamos nessa manhã prestando um culto, olhando para essa maravilha do poder de Deus, que vem sobre uma mãe, ou as mulheres, e gera um milagre que somos nós, filhos. Quero glorificar Deus com isso. Mas Deus também, Ele tem tanta grandeza que o impossível de Deus, o conhecimento não alcança, não consegue alcançar. E a gente vai perceber isso na história, quando a gente vê para a vida, por exemplo, de Abraão, quando Deus faz para ele uma promessa, o chama e ele obedece a Deus. Ele diz: olha, você vai ser pai de uma nação, você vai ser pai de todas as nações. E claro, ele assume, ele obedece e começa toda uma caminhada de vida. Eu digo para você, quando Deus tem algo para você, você vai entrar num processo de obediência, de caminhada, até que tudo isso se concretize. E Deus vai passar isso, mas vai passar o tempo, e daí chega uma hora que Abraão já passou, ele começou com 75 anos, depois está agora com 85 anos, e novamente Deus dá um encontro com ele, e ele vai poder caminhar ainda mais um tempo. Mas chega um momento que Deus vai falar com ele, e aí a palavra vai falar em Gênesis, lá capítulo 17, versículo 17, que diz que Abraão ri. Como pode um homem de 100 anos, ele estava com 99, ter filhos? Ou a Sara, com 90 anos? Então, biologicamente e pela ciência, era impossível, e é impossível, irmãos. Mas Deus mostra-se, Deus se manifesta com seu poder sobre as nossas impossibilidades, porque Ele tem um propósito, um plano com toda a humanidade. E o plano de Deus concretiza quando você encontra o Senhor Jesus. Amém? Então, todo esse
ser pano de fundo toda essa situação que vocês sabem, conhecem a história, que depois vai nascer Isaac quando ele já tem 100 anos e a Sara está lá com 90 anos. E nós entendemos, hoje toda a igreja, todos aqueles que creem no Senhor Jesus, creem porque têm fé, creem porque conhecem a palavra, creem porque Deus teve essas manifestações dessas coisas impossíveis do nosso raciocínio de alcançar. Então, para que é isso que eu estou falando agora? Para dizer para você, em nome do Senhor Jesus, que aquelas situações que estão como impossibilidade ou impossíveis, está difícil de você tratar, o nosso Deus está aqui hoje para se manifestar em nome do Senhor Jesus. Nós lemos aqui na palavra que Deus se manifestou através ali do Senhor Jesus. Agora vamos olhar para essa mãe. Você certamente já ouviu, mas o que eu quero destacar aqui é a compaixão do Senhor Jesus. A compaixão. Poderíamos colocar outros sentimentos, mas a compaixão do Senhor Jesus enxerga não só a alma, mas todo o nosso sofrimento, porque Ele percebe ali naquela mulher, que não tem nome, que talvez é para colocar o seu nome. O filho também não menciona o nome, talvez é para colocar um filho, ou uma filha, não sei. Mas eu quero dizer para você que nesse contexto, nós podemos olhar para essa situação e perceber que essa compaixão do Senhor Jesus também se estendeu quando aconteceu lá na cruz do Calvário. Porque ali Ele olhou a minha vida e a sua vida. E não só olhando assim, no sentido de pena, de dó, não, olhando que a compaixão dele, sabendo que se nós continuássemos sem alguém pagar o seu pecado, o meu pecado, os nossos pecados, nós teríamos uma condenação eterna. Aquele moço estava morto. E quantas famílias têm hoje alguém morto na família, apesar de estar vivo? Morto porque está comprometido com coisas pecaminosas, morto porque está, quem sabe, envolvido com tantas drogas, tantas situações, que não tem vida, apenas existe, como se fosse um animal. Então, mãe, você, e pai, aqui o pai entra, porque é o sacerdote. Se existe alguma situação que você está como essa mulher, que só o Senhor Jesus pode olhar lá no fundo e ver, e ter compaixão, numa situação dessa, Ele pode transformar a morte em vida. Pode transformar um filho perdido para um filho restaurado. Meus irmãos, eu digo porque é por experiência. Eu sei como é que eu estava antes da minha conversão. Então muitos estão aí. E consome, como dói um coração de mãe, certamente, ver um filho, e para o pai também, isso também já sabemos, numa situação que ninguém mais pode fazer nada, que ninguém pode resolver, que ninguém pode ajudar. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, o nosso Deus do impossível, estamos aqui, estamos vivos, então há esperança, há condições de crermos que Deus pode operar a grandes coisas e grandes milagres no nome do Senhor Jesus. Olhando para essa passagem, eu penso que o Senhor Jesus, quando Ele diz assim, não chores, diz, Senhor Jesus, como não chorar com uma perda? Mas essa expressão, na verdade, é um consolo do Senhor Jesus. Por isso que quando alguém parte para a eternidade, nós passamos uma mensagem dizendo que o Espírito Santo de Deus console essa família, console esses corações, se essa pessoa tem esperança em Cristo Jesus. Então, o Senhor Jesus diz, não chores. Eu queria dizer para você nessa manhã, vamos transformar o choro em fé. Vamos transformar o choro em oração. Vamos transformar o choro em palavra profética, palavra de vida. Estamos vendo situações aqui nas quartas-feiras, temos aqui testemunhos de situações impossíveis e Deus está operando. Eu tenho algumas marcas, meus irmãos, e eu vou deixar para uma outra ocasião, mas eu tenho muitas marcas na minha vida que, sinceramente, são milagres de Deus, que só Deus podia ter feito aquilo que fez.
Mas entre eles é realmente aquilo que eu já comentei com vocês. Quando eu estava morrendo, com 11 anos de idade, numa maca, porque cortei o pé, tinha saído muito sangue, e ali eu escutei a oração da minha mãe, e dizendo assim: Senhor Deus, se tu tens um propósito ao meu filho, salva-o agora. Passado 2, 3 dias, eu voltei assim, porque daí Deus me trouxe a vida, me deu a condição de poder estar aqui e dizer para você a esperança. Então, mãe, não deixe de orar, não deixe de continuar clamando e declarar a palavra do Senhor. E o Senhor Jesus fala isso: não chores. Em outras palavras, assim, eu posso dar vida, porque o Senhor Jesus é vida, é a vida que vai de encontro à morte e vence a morte. E Ele venceu a morte, sabemos disso. Ele ressuscitou e está vivo, bem vivo, está presente aqui pelo seu Espírito Santo. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus, glória ao Senhor Jesus. Nós servimos o Senhor vivo. E aí, Ele opera um milagre e diz ao jovem: levanta-te. Perceba, essa palavra levantar é sempre eu vejo, é sempre uma ação de Deus para nós. Sempre que nós temos um encontro, sempre que o Senhor opera na minha vida e em nossas vidas, nós tomamos uma postura, nós levantamos emocionalmente, levantamos não só no sentido físico, mas levantamos a nossa vida com determinação, de prosseguir, de continuar, de avançar, de estudar, fazer o que Deus tem para a minha vida. Então, essa primeira parte, eu queria deixar no seu coração nessa manhã, dizer que esse mesmo Senhor Jesus, que foi de encontro àquela mulher, aquela mãe, que estava enterrando o seu filho, quem sabe enterrando a sua esperança, enterrando todos os seus sonhos, ali entrou o Senhor Jesus e deu vida àquele seu filho, trouxe esperança, trouxe um novo tempo, e ali coisas maravilhosas foram realizadas em nome do Senhor Jesus. É o mesmo Senhor que hoje está aqui operando. Vamos para um segundo ponto agora. Quero que você abra a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 2, por favor. Êxodo, capítulo 2. Vamos ficar em pé para fazer essa leitura, versículo de 1 a 10. Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma filha de Levi, da tribo Levi. A mulher concebeu e deu à luz a um filho, vendo que ele era famoso, aliás, formoso ficou depois, e escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco e revestiu de betume e piche. Então pôs-se nele o menino e largou entre os juncos à beira do rio. A sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. A filha de Faraó desceu para se lavar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Ela viu o cesto no meio dos juncos, e enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu o menino, e ele chorava. E ela teve compaixão dele e disse: esse menino é dos hebreus, aliás. Então, a irmã do menino chegou à filha de Faraó e disse: queres que eu vá chamar uma mãe, ou seja, dentre as hebreias, para que crie esse filho para ti? Aí a filha do Faraó respondeu: vai. E a moça foi e chamou a própria mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: olha, leva esse menino e cria-o, e eu te darei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Depois, sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual adotou, e ele pôs o nome de Moisés, que disse: das águas o tirei. Amém. Você pode sentar-se. Quem era a mãe desse menino? Joquedebe. Joquebede. Isso. Muito bem. Vamos olhar o contexto agora, meus irmãos. Havia um decreto.
esse menino já nasceu debaixo de um decreto de morte. Pai e mãe corajosos. Não é porque tem um decreto que nós vamos deixar de ter filhos. Pai e mãe determinados. E na providência de Deus, essa mulher com sabedoria providencia o que vocês ouviram, e esse menino vai para uma morte? Não, vai para a vida. Ela coloca aquele menino e Deus conduz de tal maneira que ele é percebido pela filha de Faraó. E ali, toda a história vocês conhecem, certamente já conhecem, ele é criado pela própria mãe. Aonde o pastor quer chegar? Quero chegar agora em algumas aplicações para você, mãe, e você, pai. Nosso contexto dos dias de hoje, tempos de pandemia, tempos de morte, tempos de sofrimento, tempos de muito risco na formação e na formação das crianças, porque nas escolas e na cultura dos dias de hoje, as crianças recebem tantas instruções que diz tudo o contrário que diz a palavra de Deus. Então você mãe, você pai, vocês são corajosos, mas precisamos criar os nossos filhos segundo o propósito de Deus. Essa mulher tem essa atitude, e eu percebo que alguém que faz isso, sabendo que o rei tinha mandado matar todos os meninos que nascessem, ela tem uma confiança plena de que Deus vai prover o livramento. Ela não só aproveita então a oportunidade e faz isso. Quando ela está criando o seu filho, certamente ela passa a palavra de Deus, ela instrui esse menino, e ele cresce com instruções sábias, ele cresce com conhecimentos, ele cresce com a presença já do Espírito de Deus ministrando a vida dele, e não vai se tornar um menino qualquer, ele vai se tornar o homem que Deus vai usar para libertar o povo de Israel, o povo hebreu. Você está criando o seu filho? Pode sonhar grande, palavras abençoadoras para os seus filhos, a fim de que você, quem sabe, irmãos, aqui no nosso meio temos alguém que vai ser governador, presidente ou cientista, alguém de suma importância para talvez, inclusive, influenciar a história. Por isso você faça o melhor que você pode pelos seus filhos, mãe, em nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer para você, a minha mãe, ela não tinha, assim, muito estudo, mas eu percebi, assim, a reação da vida dela. Ela dizia assim, alguém perguntava, dona Olívia, como você vai? Ela sempre dizia assim, graças a Deus, vai tudo bem. E eu, como filho, dizia assim, não é possível, ela está falando que está tudo bem. Eu sei que tem tanta coisa que não está bom ainda. Sabia das necessidades, mas ela sabia o seguinte, ela estava tudo bem, porque ela confiava num Deus que tinha um propósito abençoador para os seus filhos. 30 dias antes dela falecer, fui encontrar minha mãe, e falando com ela, ela disse, filho, eu já estou pronto, e tem mais, eu não vou dar trabalho para vocês. 30 dias depois, minha mãe faleceu, lá na cidade de Telemaco Borba, sentadinha no sofá, estava ela e a neta, e ela simplesmente disse para a netinha assim, filha, a vovó está indo. E foi, e Deus levou. Então, eu tenho no meu coração aquelas palavras que ela dizia, estou certa daquilo que Deus tem para a minha vida. Glória a Deus por isso. Eu quero chamar a minha esposa, para ela contar um pouquinho da experiência, como é que foi com as nossas filhas, porque nós somos também testemunha de milagres. Nós não podíamos ter filhos, mas por ação e graça de Deus, nós temos 2 filhas. Milagre de Deus, irmãos. Nós temos um eixo direcionador, que é a Bíblia, as Sagradas Escrituras. E nós temos os preceitos da Palavra de Deus que ajudam a criança a crescer e tornar-se equilibrada.
Agora, nós somos humanos, todos nós cometemos erros. Mas seu filho, sua filha, pode aceitar as suas imperfeições e, mesmo assim, amá-lo, respeitá-lo, amá-la, respeitá-lo, no caso, pai e mãe, porque não existem pais perfeitos. E eu li algo que me marcou. Esse autor chama-se Horácio Bushnell. E ele disse assim, que cada pai e mãe se deem conta de que, quando seu filho alcança os primeiros anos de vida, já realizaram metade, ou mais da metade, de tudo que podem fazer pelo seu caráter. Então, quando a gente pensa em 5 anos de uma criança, é impactante isso. O recém-nascido, ele não possui caráter, mas, no entanto, ele tem o potencial para desenvolver o seu caráter. Isso desde o nascimento. E os atributos que formam o caráter se desenvolverão, no caso, durante esse período e essa etapa da vida. As atitudes e as características que contribuem para a formação do caráter da criança, no caso, nós estamos falando de uma criança, serão aprendidas. Então, mesmo os melhores pais, os melhores, eles enfrentarão problemas durante os anos da criação dos filhos. Mais sábios serão os pais que levarem as suas cargas, essas dificuldades, essas lutas, essas angústias, àquele que é poderoso, que é Deus. Porque eles se apoiam, esses pais se apoiam na firmeza, num poder mais elevado, que é o poder de Deus. E Deus está conosco. Particularmente, eu ensinei as nossas filhas nesses 5 anos, nesses 5 primeiros anos, não que parou aí, mas ali foi a formação espiritual, foi a formação emocional e a física. Então, algo que eu poderia deixar como uma fala aqui, o que eu fiz nesses 5 anos? Eu ensinei a palavra de Deus. Então, nós tínhamos culto semanalmente, o culto doméstico, as minhas filhas e eu. Durante o dia, nós fazíamos isso. Mas eu fazia um culto completo. Então, tinha os cânticos, vamos cantar, vamos aprender a cantar, vamos orar, aprendemos a orar juntas ali, vamos contar histórias. Contávamos várias histórias, eu contava as histórias, né, porque era fazendo aquilo ali, e fizemos isso durante esse tempo. Agora, só a palavra de Deus? Não, claro que não é isso. Brincar, eu sempre gostei muito de brincar. E aí eu pedi para o meu pai construir uma casinha, que não era uma casinha pequena, uma casinha bem grande. E construímos aquela casinha, e lá eu ia colocando os brinquedos, eu ia colocando mesinha, cadeirinha, tudo. Elas brincavam ali. Como eu gosto muito de ler, eu levei essas meninas para as bibliotecas, a biblioteca pública, desde que elas eram muito pequenas. Vamos ler, vamos abrir os livros. Claro, a criança pequena vai ver livros de figuras, mas eu fiz isso sistematicamente. Isto é, o culto, a ida às bibliotecas, ou à biblioteca municipal, porque eu ia também aqui no bairro, e o culto doméstico.
São 3 coisas que eu posso colocar como exemplo ou como coisas que vocês podem fazer que vai dar certo. E vamos focar nos 5 primeiros anos, porque, como disse esse autor, quando eu li, isso me impactou. Já realizaram mais da metade. Então, Deus é fiel, porque Ele completa a obra que a gente está fazendo junto com Ele, porque Ele nos deu os filhos para que nós pudéssemos também cuidar deles, amá-los. As nossas filhas sabiam que elas eram muito amadas. E para dar a instrução. Hoje, como vocês sabem, elas são mulheres de Deus, são mulheres que têm também uma boa formação e fizeram escola pública e universidade pública. E têm uma boa formação. Então, nós louvamos a Deus pelas nossas filhas, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Vamos ficar em pé e vamos orar, então, meus irmãos. Olhando para essa realidade, agora de cada um de nós, cada um de vocês, como podemos viver. Mãe, você e pais, nós temos essa missão de passar a palavra de Deus para os nossos filhos. Mas eu quero declarar a bênção sobre vocês, em nome do Senhor Jesus. Olhando novamente pela palavra que o Senhor Jesus nos fala aqui. Quando o Senhor Jesus ministra esse milagre, opera esse milagre na vida dessa mãe, eu quero dizer para você nessa manhã que Ele quer operar também na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Você sabe o que se passa, você sabe o que você está precisando, e eu quero orar agora em nome do Senhor. Nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos pelas mães que estão aqui nessa manhã. O Senhor sabe como está o coração e a alma dessas mães. E aquelas que estão agora, talvez agora, no mesmo momento já assistindo, recebendo essa palavra do Senhor. O Senhor é o Deus dos impossíveis. E eu quero declarar pela fé, Senhor Jesus, porque o que nós enxergamos nessas mulheres todas da palavra de Deus é a fé. Aquelas que confiaram no Senhor, que creram que Deus poderia transformar o que estava impossível em algo possível, algo de transformação, Senhor. Nós te louvamos e eu declaro a fé, pela fé, as irmãs aqui, os nossos irmãos, também famílias, os jovens, sejam todos abençoados. Aonde há morte, que haja vida, aonde há doença, que haja cura, Senhor. E onde há tristeza, que venha a alegria da presença do Espírito Santo de Deus. E por tudo nós te daremos a glória e a honra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aos filhos, uma palavra. Dê flores em vida. No túmulo, elas chegam muito tarde. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos sentar.